Meu nome é Laís, sou médica nefrologista. E eu sou Vitor Hugo Bellinati, médico urologista. Somos aqui do grupo Incorpore e hoje vamos conversar sobre nefrolitíase, as pedras no rim. A nefrolitíase é caracterizada por concreções sólidas nos rins devido à cristalização de algumas substâncias na urina, como o ácido úrico, o cálcio, oxalato, entre outros. E isso tem muito a ver com alguns fatores do metabolismo, do comportamento e dos hábitos da pessoa, como a gente vai ver a seguir. Essa formação dos cálculos é um processo complexo, o qual tem muito a ver com o metabolismo, a formação da urina, e por sua vez com dados como a idade do paciente, o peso, a prática ou não de atividades físicas regulares, outras doenças e inclusive o estado de hidratação, o quanto a pessoa consome de líquido ao longo do dia. O quadro clínico do paciente com nefrolitíase pode incluir dor em flancos com irradiação para a parte abdominal inferior ou genital, ardência ao urinar, sangue na urina e aumento da frequência da urina também. Nós podemos contar também para ajudar no diagnóstico com exames de imagem, como a radiografia, a ultrassonografia ou a tomografia. E também para ajudar na etiologia, na causa do cálculo, podemos fazer o estudo metabólico, que é o estudo a partir de exames de sangue e urina do paciente, para tentar descobrir a etiologia dessa pedra do paciente. Entre os fatores de risco, como nós comentamos, uma baixa hidratação, ou seja, um baixo consumo de líquidos naturais, água, chás que a gente faz em casa, sucos naturais, além do excesso do peso, o excesso do consumo de sódio, açúcar, o excesso de conservantes, são alguns dos fatores de risco que podem desencadear quadros novos de cálculos renais ou mesmo de gerarem novos episódios naqueles pacientes que já conheciam o diagnóstico. Também existem algumas doenças, como hiperparatiroidismo, síndrome inflamatória intestinal, síndrome metabólica, que causam as pedras no rim. Então, é importante a gente salientar que a gente deve tratar essa doença de base para prevenção das recorrências nas pedras. Para evitar a recorrência dessas pedras, nós podemos, além das medidas comportamentais, como dieta e ingesta hídrica adequada, utilizar medicamentos que podem ajudar na excreção correta dessas substâncias na urina. Ainda sobre os sintomas dos cálculos urinários, cabe a gente destacar que nós não temos tato na via urinária. Tato é essa percepção que a gente tem na pele. Então, raramente uma pessoa que possui cálculo dentro dos rins, ela vai perceber esses cálculos. A popular cólica renal tem muito a ver com os cálculos em trânsito, ou seja, quando a pedra tenta sair de dentro do rim e caminhar pelo canal chamado ureter em direção à bexiga. Nesse processo, o cálculo causa obstrução desse rim e o rim acaba acumulando urina num processo que chama hidronefrose. E esse é um processo muito doloroso, né? E assim a gente observa que habitualmente uma pessoa com crise de cólica renal não consegue encontrar uma posição de alívio, né? Uma posição que possa amenizar o desconforto que ela está sentindo. Muitas vezes esses episódios requerem admissão em pronto atendimento, tratamento com medicações endovenosas para amenizar o desconforto. E aí talvez uma segunda nota, em casos mais graves, é possível haver associação de infecção com um cálculo renal, com a obstrução que um cálculo pode causar. Nesses episódios, a pessoa pode apresentar febre, pode apresentar náusea, enjoo e até mesmo inapetência, né, que é perder o apetite, perder a vontade de sair da cama, ela pode perceber calafrios, ela pode suar em excesso. Então, esses são alguns dos indicativos de que o quadro pode ser mais complicado do que apenas o cálculo no rim. Ainda sobre o tratamento, como nós observamos, tem a primeira atitude tem a ver com mudanças do comportamento, seja aumentar o consumo de líquidos naturais, diminuir o consumo de sódio, de conservantes, de açúcares, em linhas gerais, de alimentos embutidos, enlatados, alimentos em conserva ou congelados,
A gente costuma aconselhar que um bom termômetro natural é o próprio aspecto da urina. Então, ambicionar que a urina mais clarinha, mais transparente, muitas vezes sugere uma urina menos concentrada, ou seja, um fator de risco para a formação de pedras menor. Parte do tratamento dos cálculos pode envolver medidas ativas de tratamento. Entre elas, a gente tem a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, em que consiste basicamente em um aparelho que manda ondas de choque na região do flanco do paciente, em direção ao cálculo, para gerar cavitações, gerar bolhas dentro do cálculo, e assim fragmentar ele e facilitar a eliminação desses pedaços menores. O segundo grupo de tratamento envolve as diversas modalidades cirúrgicas, que atualmente tem sido feito por através das vias urinárias naturais, sem corte, sem sangue, sem ponto. E é claro, o tratamento de cada cálculo vai depender das proporções do cálculo, da densidade, da dureza e de outras características particulares de cada pessoa. Se você já passou por isso, tem histórico médico familiar ou tem alguma dúvida sobre o assunto, não hesitem em nos procurar aqui no Centro Médico Incorpore. Conte conosco.